Pessoal, boa noite, meu nome é Anselmo Heidrich. Eu vim aqui hoje convidar vocês para uma manifestação, para a mega manifestação que vai ocorrer amanhã em todo o Brasil. Em mais de 100 cidades, segundo está previsto, contra o PT, contra o governo Dilma Rousseff. É muito importante que vocês todos participem, pois não adianta reclamar se não for. Por que derrubar o PT? Por que tirar o PT do poder? Economia, política, porque eles abusaram do poder? Veja bem, toda política requer poder, correto? Isso é óbvio. Só que a questão é como isso processa. O PT está praticamente destruindo o Plano Real, que é uma das poucas coisas boas que funcionaram nesse país, correto? A inflação está aí de volta. Ainda não é uma hiperinflação, mas pode chegar a isso. O PT conseguiu, através dos seus acordos, ampliar a corrupção que existia nesse país de modo estratosférico. Algumas pessoas ligadas a mim, ou mais distantes, dizem: Anselmo, sempre teve corrupção nesse país. Sim, sempre teve corrupção nesse país, assim como sempre existiu o vírus da gripe, desde que a gente tem conhecimento. E nem por isso vão deixar que um corpo padeça, que alguém desenvolva pneumonia e morra. É uma questão de grau também, além de ser princípio. Tu combater um partido que faz pouco caso das leis, que procura aparelhar ao máximo o Estado para se defender, para se blindar, colocar gente sua em cargo-chave para que não seja denunciado, para que não sejam investigações levadas a cabo. Só no caso dos desvios envolvendo corrupção da Petrobras, até onde eu sei, até onde eu soube, eram cerca de 88 bilhões de dólares desviados. Agora imagina BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que acaba financiando grandes empresários, nada contra grandes empresários, mas eles podem andar por si só. Então vira um tipo de financiamento público, de subsídio que todos nós damos a gente que realmente não precisa mais disso e que acaba sendo ligado aos políticos e com isso beneficiando eles, e no caso quem está no poder atualmente, que é o grupo do PT. Então veja bem, além disso, o tipo de acordo de projeto, nada contra investir em outros países, mas investir em um país que até então, que é uma ditadura, que é o caso cubano, criando um porto lá, Porto de Mariel, e uma zona econômica produtiva, lindeira, ao redor, onde 300 empresas vão ser sediadas, e nós não temos conhecimento dessas empresas, quais são, que tipo de produção eles vão ter, como eles vão utilizar a mão de obra, que tipo de direito essa mão de obra vai ter, que no caso cubano deve ser semi-escrava, ele ganhar muito pouco e não poder reclamar. Que mais? O que mais nós podemos dizer? No caso das pedaladas fiscais, as falcatruas nos balanços do orçamento. Se é país civilizado, o sujeito vai para a cadeia por questões assim. Certo? No Brasil nós estamos lutando no movimento político para conseguir 2/3 de apoio no Congresso para conseguir derrubá-la, e sem falar na questão do Supremo Tribunal Federal. Então assim, tem a questão econômica que está nos afetando, vários investimentos estão deixando de ser feitos no país, está havendo uma retração econômica feroz, várias pessoas estão deixando de produzir, deixando de vender, empregos estão sendo perdidos, e tem a questão política que é extremamente grave, que a longo prazo vai ser pior. Como o PT realmente ele é um partido que sempre cresceu em cima do slogan de uma nova língua, para usar uma expressão do George Orwell, que escreveu em 1984, ou seja, tu começa a renomear as coisas como se fossem novas, como se fosse tua criação. O PT acaba chamando dando nomes novos a instituições de ensino superior e dizendo que criou novas instituições, entendeu? Uma balela. Ele acaba fazendo testes de avaliação educacional que são extremamente fakes, que poucas pessoas participam, que aluno muitas vezes não é obrigado a participar. Eu sei, sou professor, vejo como funciona nas escolas, tudo para ficar de bem com as estatísticas perante a ONU e dizer que melhorou a educação no país, sendo que em testes internacionais, mesmo assim, o Brasil vai muito mal. Então, assim, é ridículo. E daí os caras tentam atacar a liberdade de expressão. No governo Lula tentaram criar aquele conjunto de leis ridículo que foi o Estatuto da Imprensa,
Que sorte que nesse ramo, o ramo da mídia, é extremamente concorrencial, feroz, e os jornalistas em peso não aceitaram isso. Com exceção daqueles chapa branca, que tem blogs aí que recebem milhares de reais por ano, que realmente defendem e chamam tudo que esse governo ridículo faz de social isso, social aquilo, entendeu? Na verdade, são criadores de slogan, usam termos novos ou para coisas velhas, tentam renomear e dizer que a coisa realmente mudou e não cola mais, entendeu? Esse tipo de bobagem consegue fazer a cabeça de desmiolados que vão fazer certos cursos na faculdade, que eles já vão preconcebidos se os professores estão lá só para reforçar preconceitos de classe. Aliás, como professores de filosofia, né, entre aspas, porque na verdade fazem um péssimo trabalho como professor e principalmente como filósofos, né, que fica incitando ódio entre classes, dizendo que detesta a classe média e depois eles não disputam a pecha de odiadores. Pô, cai na real, é ridículo isso, entendeu? São pessoas que vivem de discursos extremamente falhos. O próprio ex-presidente Lula, a gente sabe, tem um déficit cultural, o cara não procura se informar, né? Comete várias gafes. E essa que tá aí, então, pelo amor de Deus, quando a mulher fala, meu Deus, não sei se é um déficit cognitivo, o que é, se fica nervosa na hora de falar. Tudo bem, são excrescências, isso aí não caracteriza o governo, mas depois, em cima disso tudo, os caras tentam impor um estatuto da imprensa para controlar a opinião, a mídia, e obviamente que daí a imprensa se colocaria no papel de capacho, publicando e aceitando só as coisas que favorecessem o governo. É isso que eles queriam. Não passou. Depois disso, um decreto, durante o governo da Dilma, que colocava movimentos sociais como MST, dos trabalhadores rurais sem terra, né? De trabalhador tem muito pouco, DMTST, que invade prédios de imóveis urbanos, né? E outros como o MAB, movimentos atingidos por barragem. Movimentos sociais de esquerda ou de direita, se houver, há muito poucos, não importa, eles têm seu papel, seu lugar, são mais um grupo de pressão, um lobby, né? No entanto, eles não são meus representantes. Eles não podem ter o mesmo peso, não podem estar no mesmo patamar de um congressista. Ah, mas na política no Congresso Nacional tem muito corrupto. Ok, então o problema é a tua culpa. Tu que elegeu esse cara, entendeu? Melhora o teu voto. A cada período, a cada nova eleição, nós temos a possibilidade de mudar isso, de filtrar. Basta procurar se informar e melhorar isso, né? Então, se nós temos essa possibilidade na política tradicional, na democracia representativa, como fazer isso com um movimento social ligado a grupos de esquerda, ligado a partidos de esquerda como o PT, que foi colocado por lá na base da amizade. Então, isso não existe, entendeu? É um absurdo, é uma excrescência. Essa democracia popular que eles falam, na verdade é um eufemismo para uma ditadura branca. Certo? Na verdade, os caras querem um apoio maior e minimizar o peso do Congresso. Obviamente, isso não passou, né? Também os próprios parlamentares seriam totalmente mal informados se deixasse passar um absurdo desse. Mas a terceira tentativa deles de atacar a nossa liberdade de expressão foi com o Marco Civil da Internet, que já deu resultados negativos, resultados positivos para eles, negativos para nós, no sentido de boicotar, de censurar canais de divulgação, de denúncia sobre economia, sobre desmando, sobre carga tributária, etc. E tal. E teve um desses canais, o canal do Otário, se não me engano, que fez algumas críticas aí a grandes operadoras de telefonia e teve sua mensagem censurada. Então, veja bem, uma coisa é tu processar alguém ou algo que levante uma calúnia, uma inverdade sobre a tua pessoa, a tua empresa. Uma coisa bem diferente é tu ter um conjunto de leis que já censure previamente esse tipo de canal antes de ele cometer o suposto crime, entendeu? Ou delito. E o problema desse tipo de lei do PT é que ela quer evitar que certos crimes ocorram, só que daí são leis extremamente genéricas, mas com fim específico. Porque se elas fossem específicas, não, eu quero combater esse cara que passa esse tipo de mensagem, aí seria claro o objetivo da lei. Não, então daí cria todo
uma retórica, um discurso abrangente que é para favorecer a sociedade, mas que tu sabe que no Brasil muitas vezes a lei é interpretada de modo muito flexível e acaba o intuito desse tipo de conjunto de leis, de estatutos e tal, é proteger os amigos do rei e principalmente os governantes atuais do poder que compõem o Partido dos Trabalhadores. Então há inúmeras razões para protestar contra esse partido. Claro que a nossa revolta, a nossa indignação não é só contra o PT, mas é que atualmente ele representa o principal grupo no poder que prima pela corrupção como modus operandi e pela tentativa de eliminar o exercício dos nossos direitos civis, talvez o mais importante, que seja a liberdade de se exprimir, de falar o que quer, de criticar, etc. e tal. Então, assim, olha, na boa, eu acho que tem que ir amanhã, entendeu? É uma pressão que precisa ser feita. Eu sei que já é a terceira manifestação, mas a gente precisa de vocês. Nós do Movimento Brasil Livre, aqui em Santa Catarina e no Brasil, e outros grupos, né, como Vem Pra Rua, grupos importantes e vários outros que eu não vou lembrar de todos agora, nós precisamos do apoio de vocês, entendeu? Grupo Fora Dilma, Grupo Vem Pra Rua, Movimento Brasil Livre. Seja você um liberal ou não, se você tem uma mentalidade mais social-democrata, que seja, mas pense que a política ela tem que ser feita de um modo mais transparente, né? Então, nós, esse movimento apartidário, temos o dever, o senso civil de obrigação de policiar esses caras, entendeu? E de se manifestar. Nossa, é assim que se constrói, é assim que se muda uma sociedade. E o que o PT está fazendo, cara, é tirar a vontade de várias pessoas continuar nesse país. Cada vez mais cresce o número de pessoas querendo sair, entendeu? E como disse um deputado lá do Rio Grande do Sul, eu não quero mudar de país, eu quero mudar o Brasil. E mesmo que tu ache que não tem que mudar tudo, mas pelo menos aquelas questões essenciais que fazem com que tu perca a vontade de continuar trabalhando aqui, entendeu? E o PT, ele tem feito isso, cara, ele tem conseguido diminuir a vontade que as pessoas têm de trabalhar, de batalhar pelo país, entendeu? Conseguiram transformar uma crise econômica internacional numa maré de pessimismo das pessoas, de descrédito, de desesperança, entendeu? Quando eles vêm com aquela besteira de esperança vencer o medo, na verdade eles usam o medo como política. Um aliado deles, da CUT, que disse recentemente que sairiam às ruas com armas, se necessário, para defender a presidente Dilma, para impedir que ela caísse, mostra o que, cara? Mostra o desespero dos caras. E foi justamente quando o ex-presidente Lula, deixa eu pra lá, disse coisa similar em fevereiro, que eles tinham o direito de andar de cabeça erguida, quer dizer, não mencionou o fato, né, de que esse direito de andar de cabeça erguida, mesmo sendo acusado de corresponder a várias denúncias de corrupção, né? Quer dizer, o cara é corrupto e ainda quer andar de cabeça erguida, beleza, né? É o direito dele, mas também é o nosso direito de dizer pro cara, pô, tu devia baixar essa cabeça, mané, entendeu? O que tu fez para nós e continua fazendo e acha que ainda quer, tu merece o nosso respeito. Então daí em fevereiro ele disse que o exército do Stedley, né, do líder do MST, ia para a rua e nos calar. E o exército brasileiro, que até então estava quieto, emitiu uma nota dizendo que exército no Brasil só tem um e que eles estariam à frente do povo. O recado foi claro. Tu colocou os teus correligionários do MST na rua para nos atacar com foice e outros instrumentos de corte, nós colocamos o exército na frente de vocês. Eu não defendo a intervenção militar, mas essa foi uma bela mensagem do exército brasileiro mostrando de que lado eles estão. Eles não estão do lado de direita, eles estão do lado, cara, da ordem, da civilidade, do respeito. E é isso que tu tem que mostrar amanhã. Seja tu um liberal, um social-democrata, mais à direita, mais à esquerda, não importa, cara. Tem que mostrar que tu prima pela ordem, cara, que tu prima pela civilidade, pelo respeito ao outro, entendeu? E que tu pode andar de cabeça erguida assim, mas até para olhar nos olhos de quem, com certeza, lá no seu íntimo, vai baixar a cabeça de vergonha se não se mijar no chão, entendeu? Porque ele não tem o caráter que tu tem, cara. Tu tá batalhando, tu tá fazendo esse país respirar. Olha, o que essa corja fez, cara, chegou aí pro Nordeste incitar o ódio de pessoas do Nordeste contra as pessoas do Sul, criar sentimento de rivalidade regional, para conseguir mais votos de uma região perante outra. É ridículo isso, cara.
Cada vez mais pessoas no Nordeste se mostram descontentes, movimentos lá, um dos mais belos manifestações de rua tem ocorrido lá contra o PT, entendeu? Então vamos mostrar a união do país nesse momento, tá? Esse negócio de dividir em classes, incitar o ódio de classes, cara, eles que incitam. Estratificação social existe no capitalismo. Agora, é óbvio que por aceitar isso, não quer dizer que eu aceite que os mais pobres padeçam de fome, que não tenham seus recursos para sobrevivência, sua moradia, suas condições de ascender socialmente, como estudo e trabalho. É óbvio que eu quero isso aí, cara. Só que eu não quero simplesmente criar, basear numa propina social chamada Bolsa Família e ficar comprando voto à torta e direito, não passar disso aí, entendeu? Qual é o projeto do Bolsa Família? Quando é que as pessoas beneficiadas vão sair disso e realmente ter uma vida melhor que não seja meramente calcada na transferência de renda, ou no número de filhos quanto maior a rentabilidade, entendeu? Quer dizer, os caras conseguiram pegar o Bolsa Escola, que era do governo anterior, o PT, que tinha uma certa efetividade, porque a transferência de renda ocorria em função da contrapartida do aluno na escola, né? Embora o Bolsa Família também tenha isso na lei, não funciona na prática, entendeu? Porque eles cresceram muito o número de beneficiários sem controle e sem fiscalização nenhuma. Então, assim, o Bolsa Família simplesmente congregou vários outros projetos sociais que já existiam de governos anteriores, renomeou eles e disse que é uma coisa nova. E não passou disso. Talvez o que mais tenha feito o governo do PT, que eu me lembro, alguma concessão de estrada federal, algo minimamente razoável que já deveria ter sido feito antes, entendeu? Mas não passou disso, não fizeram mais nada. Projetos, discussões de ajuste fiscal de longo prazo, de 10 anos atrás já existiam, e a presidente Dilma chamou isso de muito primitivo, muito primário, e aí que tá, estourou agora, entendeu? Nenhum país anda sem poupança interna, cara, só baseado em investimentos externos, e depois com a corrupção que houve, obviamente que o investidor começou a retirar seus recursos, e a casa tá caindo. Imagina quando os fundos de pensão nossos, os maiores do país, começarem a sofrer com algum escândalo. Imagina quando a corrupção do BNDES for exposta. Imagine a fuga de investimento que nós vamos ter. E sem poupança. Agora está todo mundo pagando a conta do crédito amplo que ocorreu no passado. Crédito amplo que uma hora ia ser cobrado. Entendeu? Então é óbvio que os caras fizeram várias besteiras na economia. Aquele Manteiga lá deveria ser... Bom, ele já está sofrendo por isso, né? Mas, assim... Bom, vem amanhã. Mostra tua alma, mostra tua garra, entendeu? E só lembrando uma coisinha, né? Muito importante, de que nós estamos sendo acusados injustamente. Nós não somos a favor da intervenção militar. Nós respeitamos os militares, eles têm um papel fundamental na defesa do território, da população, da sociedade que eles correspondem, certo? E obviamente que em caso de caos, de desordem, de guerra civil, eles têm a intervenção garantida pela Constituição, como função deles. Mas isso não corresponde à causa na economia. Essa obrigação de controlar e arrumar isso é nossa, de nós civis brasileiros. Por isso que eu não sou a favor da intervenção. Respeito os militares, mas eu defendo a nossa obrigação como civil e o direito de se manifestar, de arrumar a casa. Ou tu faz isso, cara, ou tu vai ficar que nem meu amiguinho aqui, ó, Jurássico. Vai ficar para trás e perder o sentido da evolução do país. Não perca essa oportunidade. Venha amanhã. Obrigado.